Neguin, eu sou advogado de formação, de profissão, eu sou pós-graduado em Seguridade Social e atuo com direito infortunístico. E assim tem sido nos últimos 20 anos, né? Exercendo a atividade diuturnamente. Desta mesma atividade, de onde provém o meu sustento, o sustento da minha família, né? Eu sou também formado em psicanálise, sou músico e sou adepto ao ocultismo, das práticas esotéricas e um estudioso dos sistemas de alta magia, né? Portanto, um estudante, né? Estudioso talvez seja muita pretensão. Já fui mais estudioso. Sou um estudante desses sistemas, então, portanto, não posso falar que eu tenho uma fé, simplesmente. A fé me soa mais como uma esperança e eu prefiro a constatação. A fé é a crença em algo ou em alguém, e eu sou um sujeito de convicções. Acredito na força divina que mora no interior do ser humano. Acredito na divindade endógena, ou seja, a espiritualidade que se manifesta sempre de dentro para fora, nunca ao contrário. Doutor, o nosso objetivo é promover um diálogo construtivo, empático e educativo, incentivando a reflexão e o respeito às diversidades religiosas que formam o Brasil. Então, eu gostaria de saber como o doutor define intolerância religiosa e de que maneira percebe suas manifestações no cotidiano. Entendi. Como eu estava dizendo, Isabela, primeiramente, não sou eu que defino, esse é o papel da lei. A lei é que define e tipifica essa conduta como crime. Que crime é esse? É o crime contra a liberdade de crença de todo e qualquer cidadão. Agora, é claro, o direito, com toda a sua subjetividade, ele não nem sempre consegue definir se determinados fatos a priori típicos de intolerância são antijurídicos. É evidente que uma invasão a um templo religioso com quebradeira, agressão física contra uma autoridade religiosa, né, isso não guarda maiores discussões. A profanação pública de objetos litúrgicos, né, próprios de uma religião, praticado por um sujeito de outra religião, isso é muito aparente. São coisas que o Poder Judiciário não costuma se perder em circunlóquios para a apuração do crime. Mas não podemos confundir isso com uma discussão entre familiares que têm religiões diferentes e que resolvem debater durante um almoço de domingo, né? Olha, eu me rendo à complexidade do tema, Isabela, porque não é um assunto de fácil enfrentamento, né? É por isso que ele está à flor da pele de toda a sociedade. Aliás, a própria Constituição Federal, que é o maior instrumento afirmativo da existência, da plenitude, né, do Estado laico de direito, ela que é a garantidora das liberdades de culto, né? Então, ela própria já é contraditória, logo no seu preâmbulo, porque, apesar de garantir lá no artigo 5º, 6, né? Eu até anotei aqui, a liberdade individual e religiosa, no texto inaugural da Carta, ela se contradiz. Quer ver só? O inciso 6 da Constituição, do artigo 5º, ele vai dizer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aí tá certo.
Aí da Constituição decorre diversas outras leis ordinárias, né? Leis que, inclusive, equiparam à injúria racial, né? São crimes imprescritíveis, né? Inclusive, né? Agora, no preâmbulo da Constituição, na carta de abertura, né? Então, o meu xará lá, Ulisses Guimarães, ele disse assim, junto com toda a Assembleia Constituinte, lá em 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, né, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar. Aí ele segue, né, e ele diz assim: com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O que eu quero dizer com isso, né? Então, sob a proteção de Deus, e Deus com D maiúsculo, como se Deus fosse o nome, né? Mas quem é esse Deus sem nome que vira nome com D maiúsculo na Constituição Federal, né? E outra, é um Deus só. Então, assim, que poderíamos acrescentar aqui, quando a Constituição Federal afirma que só há um Deus, ela está afirmando também que no Estado brasileiro, o sistema religioso que deve prevalecer é monoteísta. Logo, excluindo aqueles que acreditam em vários deuses, como é o caso dos pagãos, que no Brasil tem muitos, né? Então, eu quero dizer, assim, no cristianismo, né, no judaísmo, no islamismo, você tem a ideia de um único Deus, onisciente, onipresente, onipotente, que são as religiões que pregam, que convertem, na minha opinião, né? Respeitando todas, evidentemente, nós estamos aqui para fomentar o debate, mas vamos colocar mais lenha nessa fogueira. Então, na minha opinião, essas religiões de massa, elas aprisionam bastante o espírito humano. A política dessas religiões, ao meu ver, do ponto de vista da minha formação, ela é escravagista. E seu principal escopo é manter o rebanho calmo, resignado, impedindo a revolta das massas. E ainda prometendo uma vida melhor no futuro. Esse futuro é após a morte. Então, por tudo aquilo que já vivi, por tudo aquilo que estudei, que conheço, não posso admitir isso aqui no meu contexto. Mas, continuando aqui o objeto da discussão, a gente pegou essa linha jurídica, a Constituição que tem que defender o interesse de todos, a partir do preâmbulo, ela exclui do seu manto aqueles praticantes de religiões e cultos que não acreditam na existência de um só Deus. Então, o Estado protege ou não protege? Os bruxos, as bruxas, as feiticeiras, os macumbeiros, os satanistas. Nós estamos em dezembro de 2024. Recentemente, talvez você tenha visto uma estátua de Lúcifer que foi erguida no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Recentemente, foi proibida de ser instalada na frente do templo, né? Impedido pelo poder público, quando, na verdade, deveria proteger o templo e seus dirigentes do ponto de vista da Constituição. Então, assim, o argumento que foi usado ali, não me recordo agora, foi acredito que tenha sido tergiversativo, né? Não proibindo que se erguesse a estátua daquela entidade ali, mas o fato é que o poder público proibiu.
Então, tudo que está acontecendo no campo das religiões só evidencia de que estamos, assim, muito longe de ter uma pacificação social, infelizmente. Maravilha, doutor. Qual o impacto das ações afirmativas e da educação em direitos humanos no combate à intolerância religiosa? E como essas iniciativas podem ser fortalecidas no Brasil? Certo? Ah, as ações afirmativas, elas são de capital importância na sociedade, na exata medida de que elas vão, como eu disse há pouco, fomentar o debate. Não é porque eu disse que estamos longe de uma pacificação social, né, no que diz respeito às religiões e os cultos de toda a ordem, que vamos enterrar o debate. Não, ao contrário, é preciso pautar esse assunto e colocá-lo na ordem do dia e dar prioridade a ele. Com relação à educação em direitos humanos, eu vejo que a resposta, Isabela, ela já está implícita aqui na sua pergunta, né? Pelo menos parte dela, porque você vai concordar que é preciso investir em educação nesse país, né? Se tivéssemos um governo comprometido, né? E eu falo governo aqui do ponto de vista histórico, né? Comprometido com a educação, ele separaria 20% do PIB em educação, mas educação verdadeira, não esse construcionismo que está aí, esse construtivismo, né? Que está aí como sistema de ensino. Um país que não investe em educação nunca terá uma nação. Hoje não se respeita nem o próprio vernáculo. Como exigir também que as pessoas é, com, com, com analfabetismo técnico, olha que oxímoro interessante que nós achamos aqui, como exigir que respeitem a religião de outrem, né? Educação que precisa que começa em casa, é verdade, a escola não tem esse papel, mas os pais que estão aí hoje passaram pelo mesmo sistema de ensino já. Então é preciso revolucionar o ensino e incluir nele o estudo básico da Constituição Federal. É a nossa Constituição, com todas as lacunas, com aso a tantas interpretações, né? Tão retalhadas de emendas para atender o lobby de setores diversos, né? Muitas vezes mesquinhos, mas ainda assim é a nossa Constituição. Eu quero me lembrar aqui, quando eu estava na sexta série, lá em 1989, faz tempo, hein? A gente tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que foi ministrada ao longo daquele ano por uma professora brilhante, que infelizmente eu não vou conseguir recordar o nome dela, mas era uma mulher de baixa estatura, assim, uma professora baixinha, negra, e que me fez absorver tanto e me fez despertar o interesse pelos problemas da sociedade. Lembrando que a gente faz esse storytelling aqui, né? E eu falei, a Constituição, é bom lembrar, foi promulgada em 88, e na sexta série eu estava em 89, então o Brasil estava numa efervescência de votar para presidente, né? Então tinha lá, sei lá, 30, 40 candidatos a presidente, né? Até o Silvio Santos era candidato a presidente. Olha só que loucura, né? E a gente acabou por eleger o Fernando Collor, né? Então, olha só para encaixar aqui o tempo. Então, ela me fez despertar aqueles interesses que talvez se não fosse aquela disciplina associada a tantas outras coisas que eu iria viver, talvez nem fosse advogado hoje. Então, porque nós tivemos que estudar um pouquinho, só uma breve pincelada
na Constituição Federal. Olha só, então eu penso que o caminho, Luísa, não pode ser outro, senão revolucionar a educação, inserir o estudo básico da Constituição no ensino fundamental e continuar fomentando o debate. Como disse o filósofo, né? Eu posso não concordar com nenhuma palavra que saia da boca de outro religioso, de uma religião, de uma autoridade religiosa, de uma religião que não é a minha. Mas, porém, como cidadão, como sujeito de direitos, vou defender até o meu último dia o direito dele dizer o que ele quer dizer sobre a religião dele. Então, o debate, eu sou a favor do grande debate. Certo? Certo, maravilha, doutor. Na sua visão, é possível afirmar que um sistema religioso pode ser mais importante ou superior a outro? E qual é a consequência de pensarmos dessa forma? Nossa, eu entendo que a ausência de religião com espiritualidade produz um ser humano melhor. Dito de outra forma, a espiritualidade, sem as amarras das religiões, pode produzir um ser humano mais livre, mais aberto às culturas diversas, na medida que ele não tem o freio da moralidade religiosa. Ele, então, se torna mais receptivo às ideias de todo gênero e adquire mais conexão consigo próprio, mais autoconhecimento. Ter espiritualidade é ter mínima noção de que você é responsável pelos seus atos, responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, e sem terceirizar a culpa. É conquistar a liberdade de cada dia e não ter medo das coisas que algumas religiões vão chamar de mundanas, mas ao contrário, experienciar o mundo, vivenciar o mundo e caminhar por esse mundo como se tudo nele já fosse seu, como uma graça, como uma dádiva, sabe? É entender, é entender-se como sujeito de luz própria, é ser seu próprio Deus, é ter consciência de que você carrega a chama do eterno e do sagrado e de que não precisa de nenhum pastor. E se algo te faltar, a responsabilidade é sua. E se nada te faltar, o mérito também é seu. A capacidade de autodeterminação do ser humano, a conexão dele consigo próprio, já é espiritualidade o bastante. A religião, enquanto sistemas, meu Deus, ao meu ver, estão eivadas de muitos vícios e de muita politicagem, né? Aliás, não é de hoje que o clero anda ao lado da monarquia, entende? Então, é evidente, né, retomando aqui a sua pergunta, que jamais, acredito que eu respondi até na pergunta anterior, afirmar que um sistema religioso pode ser mais importante ou superior a outro, nem importante nem superior, né? E a consequência da gente pensar dessa forma é desastrosa do ponto de vista individual, porque isso te faz, no mínimo, um fanático, tá?
Quanto mais se nega, mais se é, né? Esse é um mecanismo de defesa. Então, isso do ponto de vista individual. E do ponto de vista coletivo, também é uma catástrofe, porque a gente começa a se deparar com essas aberrações, né? Com a intolerância sendo praticada ali de forma raivosa, odiosa mesmo, entende? Com esses casos que a gente vê no noticiário e se decepciona, né? Então, acredito que fica respondido dessa forma. Maravilha, doutor. Eu agradeço imensamente por compartilhar conosco e por ter aceito fazer parte desse projeto tão importante, em alusão ao dia 21 de janeiro, Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Isabela, sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Eu agradeço.